eu também queria dizer o seguinte, essa histeria coletiva, ela está tão presente na nossa imprensa que ninguém está preocupado em entender, em ler, em se informar antes de informar a terceiros, né? Então, assim, o próprio Moraes aí, que hoje abriu esse inquérito, ele faz uma série de acusações ali de investigação do Marcos Duval, de denunciação caluniosa, de falso testemunho, e se você for olhar juridicamente isso, tem um problema de encaixe, né? Eu não vou depois vou escrever sobre isso, porque aqui o nosso tempo é um pouco mais curto e a gente tem muito tema para se debruçar. Por exemplo, agora começam a surgir os depoimentos daquelas pessoas que estão presas, né? O ex-comandante da PM, que foi detido, hoje ele acabou sendo libertado pelo Moraes, o ex-secretário de Segurança, o Anderson Torres, depois ontem, e aí nesse depoimento, pode botar na tela, Freitas, por favor, a matéria, ele traz detalhes de como o governo do Distrito Federal se preparou junto com os órgãos responsáveis aí, pela esplanada para o 8 de janeiro. Quer dizer, já se sabia das manifestações, então eles fizeram um protocolo de ação conjunta. Isso envolve, olha, pode baixar um pouquinho, Freitas, envolve uma série de órgãos, envolve não só a PM, tá, do Distrito Federal, envolve Polícia do Senado, da Câmara, envolve Segurança do STF, envolve Ministério de Relações Exteriores. Vários órgãos federais integraram, inclusive, uma reunião em que foi definido esse protocolo de ação. E esse protocolo de ação ele é um planejamento prévio como diretriz, inclusive para casos em que uma manifestação pacífica ela se transforma em violenta, ela dá uma série de diretrizes para os órgãos de segurança que têm a responsabilidade de fazer o policiamento ostensivo, que têm a responsabilidade de prender, a responsabilidade de impedir que se entre com material aí que possa promover violência física, né? Mastro de bandeira, facas e outras coisas, na esplanada, que eu já havia comentado sobre isso num programa anterior, porque lá em 2016, quando a turma da esquerda invadiu o Congresso, depredou o Congresso, e nós estávamos naquela coisa do impeachment, né, aquela confusão toda, logo na sequência se estabeleceu um protocolo de ação integrada desses órgãos federais com o GDF. Então, o Anderson Torres, ele explica o papel dele e até a elaboração disso. E que, uma vez isso elaborado, isso foi passado para os demais órgãos tinham a capacidade de operacionalizar isso na prática. Então, assim, que a responsabilidade da PM, a responsabilidade de outros órgãos que não tomaram nenhuma satisfação, ele também fala de estranhamento sobre a facilidade com que os manifestantes entraram no Palácio do Planalto, que é um dos órgãos, talvez o órgão mais bem protegido da esplanada. Isso é uma coisa que eu venho falando desde o dia 1, do dia 0, né, do próprio dia 8, porque você tem o Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança da presidência, do presidente, de todas as residências oficiais, e que tem até, dentro da garagem, ali no subsolo do Palácio Planalto, ele tem até um caminhão, um antidistúrbio, com um jato de água, que já foi utilizado uma vez para dispersar manifestantes, e nada disso, nada desse aparato foi acionado pelo chefe do GSI, que é o G. Dias, que foi nomeado pelo Lula. Então, mais uma vez, nós temos um ministro da Justiça e da Segurança Pública que não fez nada, ficou olhando da janela do ministério as coisas acontecendo. Você tem um presidente da República que não fez nada, porque o chefe do GSI permanece no cargo, embora todos os demais abaixo dele tenham sido exonerados. Não se busca responsabilizar, a imprensa não cobra essa responsabilização e, aos poucos, vão surgindo detalhes que só mostram o seguinte. O sujeito, afinal de contas, está preso por quê? O Anderson Torres está preso por quê?
ele ainda oferece risco, ele não tem cargo público, ele é um policial, um delegado da PF com um endereço fixo. Eu queria entender, André, por que o Prerrogativas não está defendendo a prerrogativa? Pois é, né, Dantas? Acho que o pessoal do Prerro tá agora fazendo o grito de sem anistia, né? Mudou-se o discurso. De fato, e mais, esses presos, eu tenho visto agora, estão inclusive pedindo acesso aos autos, o próprio PGR fez esse pedido, a própria Defensoria também fez, não estão com acesso aos autos, ou seja, uma série de pessoas presas, sem julgamento e sem saber do que se trata a sua prisão. Às vezes estavam ali passando no caminho. Eu vi até um meme, botaram lá que o Abel Ferreira, do Palmeiras, tem feito um bom trabalho, e falaram, ele estava lá também, para ver se tiram ele do Palmeiras. Quer dizer, virou até piada o negócio, porque simplesmente parece que qualquer um que estivesse por lá ou por perto estava envolvido. Eu me lembro que no dia seguinte nós tivemos cerca de 100 mil denúncias ao Ministério da Justiça a respeito de pessoas envolvidas no golpe, e o Ministério da Justiça dizendo que ia investigar, que ia atrás dessas pessoas, e deve estar indo. Então, é muito grave isso que está acontecendo, porque é óbvio que os envolvidos têm de ser punidos. Agora, a gente não pode fazer uma punição na baseada, e não pode fazer uma punição sem o garantismo. A gente não falou tanto em garantismo, quando houve a Lava Jato, falou-se tanto em garantismo, o próprio STF se manifestou a esse respeito, agora parece que saiu de moda esse termo, e esses presos ficaram literalmente aí a Deus dará. Bom, está aberta a pauta aí, quem quiser comentar. A questão da prisão preventiva, eu achei um absurdo aí do Anderson Torres. Tem critérios, né, para você ter uma prisão preventiva. Uma é a pessoa oferecer risco para as pessoas da comunidade, ou dela fugir do país, e essa prisão preventiva é decretada quando ele está fora do país, então não faz o menor sentido, né? Uma banalização da prisão preventiva, que é um abuso de poder, ativismo judicial, claramente. O Anderson Torres tem que responder em liberdade, isso daí não tem por que ele estar preso. Ô, Duda, e vale dizer que ainda isso foi decretado com base numa construção de omissão dolosa, que é super questionável, né? Porque, enfim, quer dizer, isso como é que, assim, previamente, sem qualquer tipo de investigação anterior, sem qualquer tipo de verificação melhor, sem um processo adequadamente instaurado, você determina que as pessoas sejam presas por omissão e por uma opção dolosa, quer dizer, há uma notada intenção na pessoa, verificada. Como é que você verifica essa intenção sem um processo? É muito complicado. O próprio afastamento do governador foi super questionável, não havia pedido, como a gente já comentou outras vezes, e além disso, feito com base num poder geral de cautela que no direito penal é algo que é uma invenção, não tem poder geral de cautela, em nome preventivamente eu vou agir para sanear algo ou para proteger a sociedade. Isso no direito penal é quase uma violação, de fato. A gente não. Então, tudo isso foi inventado, e não só foi inventado no momento de fúria, como está sendo inventado até agora. As pessoas continuam nessa mesma situação e ninguém, como disse bem o Dantas, está falando nada, ninguém está saindo às ruas para dizer que isso é um problema e tal. Só que aí a gente dá o martelo, como disse a Madá, na mão dos juízes, e quando o martelo voltar na cabeça dos que não estão falando nada, aí eles começam a se preocupar. É sempre assim no Brasil, a gente deixa tudo ir até o momento em que se volta contra nós, aí a gente se preocupa. Pode falar, Duda. Só um comentário em breve, o Cláudio falou dessa coisa de a gente buscar e querer, né, a responsabilização pelos culpados aí que deixaram acontecer essa baderna no dia 8 de janeiro.
então, investigação tanto do Anderson Torres quanto do Ibanez, mas também do pessoal do governo, né? Do ministro Flávio Dino, do Lula, de quem for. E quem estava mais pedindo, uma das pessoas que mais estavam pedindo no Congresso essa investigação aí para a responsabilização dos envolvidos era o senador Marcos Duval, né? Que situação que chegamos aí. Infelizmente, acaba sendo um tiro no pé, né? Você torna toda uma argumentação lógica necessária para fundamentar a CPI, ela vira essa tragédia, né? essa maluquice que o Arthur Duval promoveu. Bom, a gente vai encaminhando para o fim aqui, mas já... Que o Marcos Duval, pelo amor de Deus, que essa também é outra prova de que o roteirista do Brasil usa drogas. Porque... Eu falei Arthur Duval? Porque o Marcos Duval delatou na live do Arthur Duval, mas eles não são da mesma família nem a mesma pessoa. Sexta-feira, 7h24 da noite. Olha... Depois de uma semana que não foi uma semana fácil, a gente tem que... Há os espíritos ali, ó, rondando, assoprando nomes na orelha de Cláudio. Não, porque... E pior é o seguinte, eu falo um negócio desse, daqui a pouco o MBL vai entrar aqui em peso no chat aqui para tentar cancelar o programa. O MBL tem muita gente que trabalha pra caramba, que tem namorada, é homem que você não... O cara chega a 40 anos, você nunca viu com uma mulher do lado, avalia os novinhos. Eles têm tempo para vir de sexta-noite, Cláudio, ficar aqui enchendo o saco, por isso que eu já te salvei. Homem que tem mulher do lado não tem tempo para essas coisas. Que a gente fica exigindo as coisas de vocês, né? Mas os que não tem mulher do lado é a noite toda.